Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do meu podcast Agora é que são elas, também o primeiro de 2024. Espero que tenham tido umas excelentes entradas e que o ano só vos traga coisas boas. Hoje o nosso patrocinador é a agência Spring Travel. Se precisarem de um orçamento, de qualquer coisa da parte deles, podem passar lá, que fica na Alameda São Damas, ou então liguem para o seu telefone 934 755 453 e eles vão ajudar-vos em tudo o que vocês precisarem. Hoje, a nossa querida convidada é a Cláudia Bragança, que vai apresentar-se de seguida. Olá, Sofia, olá a todos. Obrigada, antes de mais, pelo convite para estar aqui. Como já disseste, sou a Cláudia, sou vimaranense, sou vitoriana, acho que é um bocadinho também por isso que estamos aqui a falar um bocadinho sobre isso. E antes de mais, antes de continuar, Sofia, quero-te dar muitos os parabéns por este espaço, porque já estávamos a falar aqui um bocadinho antes e eu acho que é muito importante tu teres esta, ou melhor, dares esta visibilidade às mulheres. Acho que é muito importante termos este espaço para sabermos que há alguém e que está do outro lado que percebe aquelas dores, a representatividade, não é? Que é tão importante que se fala, e o teu projeto está incrível, por isso, parabéns por isso, antes de mais, e obrigada por estar aqui, é um prazer. Cláudia, és uma dessas mulheres que eu quero dar voz, porque já te sigo há algum tempo, não pessoalmente, não sou tua amiga, também não sou tua inimiga. Ainda bem. Mas já sigo o teu trabalho há algum tempo e acho que é de se tirar o chapéu, sem dúvida, e então trouxe-te aqui porque eu quero que tu fales um bocadinho sobre este gosto que tu tens pela escrita e pela Vitória, como é óbvio. E certo. Como é que o futebol é na parte feminina? Como é que é ser adepta e Certo. Olha, Sofia, isto começa, eu gostava muito de chegar aqui e dizer-te, olha, sou vitoriana desde que nasci, não sou, porque como sabes, as mulheres só agora começam a ter aqui uma parte no desporto um bocadinho mais a sério. Mas o engraçado é que a minha paixão pelo futebol começa, não é por causa do futebol, é por causa do voleibol, porque eu comecei, e aliás, a paixão pelo futebol e a paixão pela Vitória, ou seja, a Vitória entra na minha vida, não pelo futebol, mas pelo voleibol, porque eu comecei a praticar voleibol muito pequenina, aliás, com 9, 10 anos, também não sei precisar muito bem, e foi a partir daí que eu comecei a dar atenção à Vitória, porque até aí, obviamente, é da minha cidade, eu conhecia, mas em criança não era propriamente, tinha outros hobbies, digamos assim. E desde que entrei para o voleibol, o Vitória começou a fazer uma parte muito importante da minha vida, ou seja, praticamente a minha adolescência toda foi a jogar, a treinar todos os dias, e o Vitória começou a fazer parte da minha vida a partir daí. Obviamente, quem veste a camisola do Vitória, o futebol faz parte, não é? E eu comecei a ir ao estádio desde essa altura também, e começou a puxar-me muito esta paixão. Eu acho que é um bocado difícil, às vezes ouço pessoas que são de Guimarães e que gostam de futebol e não sentirem esta ligação ao clube. Nós sabemos que há muito poucos assim, mas ainda há. E foi um bocadinho por aí. Então eu comecei a ir ao estádio, e esta paixão é uma coisa que nós não explicamos, não é? É uma coisa que me fascinou imenso, além de que representava o clube, não é? Portanto, havia aqui uma ligação grande. E comecei a ir ao estádio, e é engraçado que depois o Vitória começou a ter aqui um papel muito importante em tudo o que foi o desenrolar, quer da minha vida académica, quer de tudo. Porque eu comecei, eu não te sei dizer, tu perguntaste quando é que começou o meu gosto pela escrita, não te sei bem dizer isso, porque acho que foi um bocado uma consequência. Eu gostava muito de desporto, obviamente de voleibol mais na altura, e depois mais futebol, porque, como sabes, o desporto feminino, ainda por cima amador, não é propriamente uma perspectiva de futuro que tu tenhas para a tua carreira profissional, é quase como um hobby. Na minha altura, aqui há muitos anos atrás, mais ainda, não é? Mas ainda era difícil, aquilo era completamente um hobby, não era de todo uma visão de carreira. E depois eu interesso-me sempre muito por tudo aquilo que eu gosto. E o futebol foi uma dessas coisas, eu consumia muita coisa relacionada com o futebol. A partir daí, revistas, jornais, eu lia tudo, interessava-me muito, e a escrita acho que foi um bocado consequência daí. Portanto, começou a ser aquele bichinho que eu sempre, obviamente, nunca tive dúvidas em relação à minha carreira académica, porque eu sabia que ia ser ligada a letras, obviamente, não te sei dizer o momento em que eu decidi, olha, quero ser isto, mas na altura de escolher, obviamente que foi algo ligado a letras. E na altura, também, já passado, depois já na altura de escolher o curso académico, obviamente a comunicação social, eu não te vou dizer, eu queria ser jornalista. Queria um bocadinho, mas eu queria mesmo escrever sobre desporto, era basicamente isso que eu queria fazer. E quando
quando tu depois chegas àquele momento em que tu dizes assim, ok, eu tenho que escolher aqui o meu futuro. O que é que eu me vejo a fazer? Eu quero escrever sobre desporto. O que é que eu tenho aqui mais próximo que me vai permitir fazer isso? Então, obviamente, que surgiu aqui a Ciências da Comunicação, que foi o curso que eu segui, porque era o que me deixava mais próximo de fazer isso. Mas basicamente foi isso. Depois, obviamente, a realidade não é bem aquilo que tu imaginas, não é? Não é propriamente... Tu depois chegas à universidade e tens mais contacto com a profissão em si. E as coisas não são assim tão lineares como aquilo que tu imaginas. Ser, sim, e principalmente em relação ao futebol. Porque, como tu sabes, o futebol é um mundo muito suscetível a segundas interpretações, vamos pôr assim, para não irmos mais longe, não é? E foi um bocadinho isso, ou seja, não vou dizer que foi um desencanto, porque continua a ser uma das coisas que eu gosto, mas não é... Tu, para seres jornalista desportiva ou escrever sobre futebol ou desporto, são coisas um bocadinho diferentes, não é? Tu tens que ter ali um caminho um bocadinho diferente. Mas o gosto ficou na mesma, ou seja... É quase inato, não te digo que vejo hoje como algo que poderia ser profissão, poderia ou não é? É o que é. É o que é, não é de toda uma frustração, não. Até porque eu comecei a perceber que profissionalmente isso impede-te de seres um bocadinho mais... De seres tão fiel àquilo que tu queres dizer. Sentes, não é? Porque como tu deves, se me acompanhas e agradeço-te já, sim, claro que sim. Pronto, não sinto isso, não me sinto como um trabalho muito, porque não é trabalho todo. Eu acho que quem gosta do Vitória vai se identificar e vai adorar o teu trabalho. É impossível não fazer. É basicamente, e para dar sequência, é muito emocional aquilo que eu escrevo, como tu sabes. Embora eu tente, dessa forma, dizer outras coisas, e eu acho que dá para entender, algumas pessoas, quem quiser entender há de perceber muitas coisas que são ditas ali no meio de alguma emoção, mas é um trabalho se pudermos chamar assim, é muito emocional, ou seja, tem ali muito daquilo que nós somos como adeptos e como aquilo que sentimos no estádio, porque obviamente nós somos, é muito parcial da nossa parte dizer isso, mas eu acho que é diferente o que se vive aqui do que se vive por aí fora, não é? Nós sabemos o que é que exato. Sim, acho que se pode entender, não é? Acho que é um bocadinho por aí, é diferente. Eu acho que nós temos quase esse peso, essa responsabilidade de mostrar que, calma, há aqui mais do que 3. Nós somos mais e somos diferentes e há aqui algo que é importante que se conheça, que seja por este lado emocional, que é o que nos caracteriza também um bocadinho, mas que este lado emocional também não tem só esse lado negativo que muitas vezes nos querem colocar em cima, e é difícil às vezes fazê-lo, mas tu, num jornal, numa revista, numa televisão, é difícil tu fazeres isso enquanto adepta do clube, não é? E é muito difícil separar isso daquilo que é a tua vida. Mas, sim, é um bocadinho por aí, ou seja, o Vitória, a partir do momento que entra na tua vida, torna-se esta coisa inexplicável e é quase impossível tu não te contagiares por isso e não tentares mostrá-lo da maneira que conseguires. E tu entraste por esse caminho e tens mostrado muito bem. E sentes aqui que já há uma evolução no futebol, já há mais mulheres na bancada, de quando tu andavas e eras adolescente, que foi quando começaste a ir aos jogos, mais ou menos, de futebol. Sentes que já é uma posição, sentes que quando começaste a ir foi um bocadinho difícil? Olha, a nível de bancada, sim, eu noto que há mais meninas interessadas no futebol. Mas o que eu acho mais ainda, que é uma coisa que que se calhar naquela altura não notava tanto, há mais meninas interessadas a sério pelo jogo. Há mais meninas interessadas a sério em entender o que está ali a acontecer. E isso não é estranho. Porque o que eu sinto mais nesta evolução, eu posso dar um exemplo. Eu nem tinha bem noção do que era ser jornalista desportiva, estou-te a dizer isto, porque eu não tinha exemplos, nós não tínhamos muitos exemplos femininos que tu então pudesses seguir. Fala, não é? Certo, femininos. Eu acho que me lembro de uma jornalista na televisão inteira, que era a Inês Gonçalves, eu acho que ela ainda existe, ainda está por cá, na RTP, que era tipo assim a única pessoa, e ela era quase tipo um animal raro, porque tu não tinhas muito onde te inspirar e muito onde perceber, olha, ok, é possível. Sim. Era quase tipo aquela exceção da regra. Ainda hoje em dia. Ainda hoje, mas hoje já estão a abrir horizontes, certo. E já temos algumas comentadoras também. Sim, sim. Hoje em dia já vês, mas eu acho que nós só vamos chegar lá quando não for para preencher uma cota.
percebes? Sim. Quando for porque realmente o que aquela mulher está a dizer não é por ser mulher Sim. que tem um valor melhor, maior ou menor. É a mesma coisa, simplesmente estamos a avaliar competências e não género. E eu acho que ainda estamos a fazer esse caminho, já é muito melhor, Sim, obviamente, ainda... já consegues ver muitas comentadoras, já consegues ver no desporto muitas mulheres que realmente sabem aquilo que estão a dizer e que são interessadas, mas ainda é um caminho. Ainda é um caminho, mas acho que já está a acontecer. E no estádio é um bocadinho a mesma coisa, porque eu acho que vai um bocado de arraste, não é? Porque tu, quanto mais representatividade tens, mais percebes que é possível, mais queres ir atrás, mais percebes que, ok, elas eu também consigo, não é uma maluquice da minha cabeça, eu consigo lá chegar, e é um interesse legítimo. Sim. Que muitas vezes para as mulheres parecia quase como quer ser do contra, ou quer... Sim, eu senti um bocadinho isso, porque eu não estudei aqui em Guimarães, e então os meus colegas todos da escola eram portistas, benfiquistas, sportingistas. Sim, já e eu era a única pessoa, eu tive de chegar à faculdade para encontrar uma pessoa do Vitória. Certo. E então eu era um bocado género, não, ela não é nada. Então eu dizia que era de Vitória, as pessoas perguntavam sempre, mas e mais e qual? qual é o outro? E eu ficava tipo com 6 anos, 7, 8, Certo. e eu ficava tipo, não tenho outro. Eu sou de Vitória. E ninguém aceitava isso, era muito difícil aceitar. Agora já noto que tu dizes, ou qualquer sítio que vais, sou de Vitória, e ninguém te pergunta qual é o outro. E sabes que isto eu acho que também é um bocadinho trabalho nosso de adepto. Exatamente. Porque vai por aí, porque nós temos quase, que era aquilo que vai bater naquilo que eu te disse no início, é quase educar quem nos vê, porque calma, nós estamos aqui e às vezes se calhar usamos um método um bocadinho que eles consideram um bocadinho violento. Não quero ir pelo violento, não é pelo violento, é agressivo no sentido que não estão habituados a que haja do outro lado, é quase, ok, eu gosto destes três e depois tem ali um que eu até simpatizo, e quase que nós dizemos, não, eu não quero que vocês simpatizem connosco, porque é que tu não simpatizas com o Porto Benfica Sporting, tens que simpatizar com o Vitória, não tens que simpatizar, tu tens o teu clube e nós estamos cá. E às vezes é preciso alguma agressividade, entre aspas, para, não no sentido da violência, mas agressividade no sentido de nos impormos, de que, calma, não. Nós somos estes e não estes, certo, depois daqueles. Nós não temos, e tu repara que mesmo aquela questão, não sei se acho que toda a gente reparou, que agora já ninguém nos chama Guimarães. Que agora já ninguém diz o Vitória de Guimarães. Tirando algo de propósito. Sim, de propósito. Honestamente, foi assim. Sim. Uma provocação um bocadinho descarada. O Guimarães, não é? Mas sim, já não. E quando o dizem, e repara que eu disse para picar, para no sentido de provocar. E tu repara que os jornalistas e mesmo toda a comunicação social e tudo já não dizem Guimarães, próprios, dizem Vitória. Fazem questão de dizer. Eu fiz o trabalho de casa. Na televisão já não aparece Gui. Certo. Já aparece VS. Por exemplo, e mesmo quando em discurso corrido tu ouves, mesmo que às vezes até queira sair, sim, assim aqueles mais às antigos. Vezes até dizem o Vitória de Guimarães, mas isso pronto, eu já nem acho tão grave, porque realmente nós somos de Guimarães. E principalmente porque... Mas quando dizem só o Guimarães... Isso para mim é provocação. Isso não, é. E obviamente quando tens outro, porque há outro Vitória no panorama desportivo, sim. E para distinguir, ok, não é... O Vitória de Guimarães certo. E o Vitória de Setúbal, eu também nisso não vejo não é por aí, é mas mais... dizerem o Guimarães mexe-nos aqui um bocadinho. E repara que os mais novos, principalmente esta geração mais nova de jornalistas ou de pessoas que estão na comunicação social já têm esse cuidado de eu fiz o trabalho de casa. Espera, eles não gostam que se chame, que se diga Guimarães, é o Vitória. Portanto, isto é um bocadinho também trabalho nosso, não é? Sim. E passa um bocadinho por aí, por educar e por perceberem, calma, nós queremos uma mentalidade diferente, queremos um futebol espetacular, mas ainda somos um bocadinho assim a nível de mentalidade. Portanto, vamos abrir aqui um bocadinho os horizontes e isso começa pela mentalidade de todos, pelo comportamento no campo, pelo comportamento no relevado, pelo comportamento na bancada, pelo comportamento no geral e por aquilo que pelo respeito que tu impões. Eu acho que o Vitória ainda é aqui um bocadinho outsider nesse sentido, mas porque ok. É diferente. Certo, e porque tem esta massa que o sustenta de todo. A que clubes além dos três ditos grandes, certo. Não é? É assim quase aquele desprezozinho. Sim. É tipo, eles querem, mas não vão chegar lá. Também é certo. Assim. E depois vem aquela dos resultados, porque não ganham e porque não sei... Se nós fôssemos do Vitória ou de um clube porque ganha, não éramos todos os anos, éramos de um diferente, não é? Porque não ganha sempre o mesmo. E tudo o resto, todo o campeonato está um bocadinho à volta disso, do vício que é isso. Porque tu também não tens quem exige ao contrário. Não. Portanto, o campeonato obviamente é viciado por isso. Qual é a tua opinião sobre isso também? Gostava de saber, porque nós sabemos que em Portugal, infelizmente,
tem os 3 clubes do costume. Certo. E depois tem os outros. Certo. Como é que tu geres isso? Porque tu és vitoriana e Certo. nós sentimos mais do que outras pessoas. É verdade. Podem dizer inegável. o que quiserem, é inegável. Nós inegável. sentimos mais esta dor. Porquê? Porque nós sabemos que somos diferentes e que tínhamos tudo para dar certo. Mas tu achas que em Portugal é impossível? Olha, Sofia, isso é um bocadinho complexo, porque obviamente tem todo um panorama Sim. à volta, não é? Mas é obviamente um campeonato ou uma competição viciada. É viciada porque não há exigência à volta, não é? E obviamente que os resultados não são só por aí, Sim. mas nós não partimos todos da mesma linha. Exato. Enquanto não partimos todos da mesma linha, Não há uma equidade. obviamente, e isto aqui, não estamos a falar de orçamentos, nem estamos a falar, porque havemos lá chegar, depois isso é outra etapa. Sim, isso, mas nós ainda estamos aqui atrás, não é? Porque o futebol é bonito, eu acho, e acho que a emoção do futebol, e as pessoas, e tem tantos fãs por isso, porque sim, é incerto. É lindo, é lindíssimo. É lindo, é qualquer. Tu podes sonhar, sejas de que clube fores. Exatamente. Mas a partir do momento em que tu não tens a igualdade a partir do mesmo ponto de partida, nós sim, claramente não começam todos com 0 pontos. Certo. E porquê é que não? Porque tu tens 3 que dominam claramente e têm uma massa adepta enorme, porque também tens um país muito pequeno, mas isso não justifica. Não. Tens que não exige para os seus. O Vitória tem que se impor, e eu acho que o Vitória tem um bocado esse estandarte e sozinho não vai chegar lá. Tem que ser aqui quase uma revolução geral, mas porque não tens quem imponha quem peça esse respeito e quem peça por essa igualdade. Não é? Nós ainda vamos pedindo aqui um bocadinho, não é? Porque temos uma massa adepta que o consegue fazer, mas enquanto não for assim, não vai mudar. E depois também não é só isso. É preciso uma mentalidade um bocadinho mais de... Além do ganhar o próximo jogo, que é um bocadinho que eu acho que acontece em Portugal. Obviamente Portugal não é ainda, e ouvimos muitas vezes, tem dos melhores treinadores do mundo, tem dos melhores jogadores do mundo e a nossa liga é muito fraquinha. Pois é. Porquê? Porque tu acho não que tens... as pessoas deveriam refletir um bocadinho sobre isso e não se Certo. focar tanto no resultado. Certo, porque a mentalidade toda à volta do jogo inteiro É ganhar, só. E ganhar de uma forma que não é pela qualidade. Exatamente. Percebes? Mas e não é a maneira como se ganha... E não é pelo melhor jogo, porque é absurdo o tempo de jogo perdido que tu tens em cada sim. jogo do campeonato. Tu se vis o tempo de jogo jogado é... Sim, Tu pensas, meu Deus, eu vim ver 1h30 e eles jogaram tipo obviamente, 40 minutos. Porque o objetivo o quê? O objetivo é ser matreiro, o objetivo é queimar o máximo de tempo. Porquê? Porque pela qualidade nós não vamos lá chegar e pelo respeito nós não vamos lá chegar. Uhum. É um bocadinho por aí. Eu gosto muito de falar da Liga Inglesa porque acho que quem gosta de futebol tem que gostar da Liga Inglesa, porque acho que é o exemplo, e obviamente não é perfeita, se tu reparares... Não é perfeita. Obviamente, é perfeito. E mas na Liga Inglesa também também há erros de árbitros, claro. Também há falhas de treinadores, também. Mas a Inglaterra joga-se pelo prazer do jogo. E tu tens todo um ambiente à volta, tens árbitros que deixam jogar, tens treinadores que querem ganhar, que jogam de olho para olho, que tu vês um jogo que tem um tempo útil enorme. E tu em Portugal... Também deves lembrar aqui uma altura, foi há pouco tempo que veio um árbitro, acho que era francês, aqui arbitrar o jogo, e ele mal apitava, tipo, ele deixava correr o jogo. Certo. Isso é futebol. Porquê? Isto está tudo ligado a umas coisas. Porquê é que eu digo que o jogo é viciado? É precisamente por isso, porque o árbitro não deixa jogar e o jogador aproveita isso. Exatamente. Não é? E os clubes mais pequenos, entre aspas, não podem ir no olho a olho. É muito fácil dizer, eu acho deplorável que se perca tempo, mas não posso dizer que não entendo que um clube, sei lá, não quero pôr nomes porque é difícil, porque é um bocado geral, mas um clube mais pequeno, digamos assim, obviamente vai chegar a Guimarães, que já vai querer ganhar o jogo, seja de que forma for, e sabe que não vai ser porque joga bem. Ou porque nós tem mais melhores adeptos. Sim, porque o próprio peso que o árbitro tem, uma equipa maior tem um peso muito grande, ou uma influência muito maior sobre o árbitro do que os outros, e isso é visível. Sim. Obviamente, tu tens que ganhar. E se tu queres é ganhar. Não interessa como. Não é? A igualdade que eu falo é essa. É tu poderes partir de um ponto em que vamos jogar. E obviamente que vai haver sempre equipas melhores e equipas piores, e há equipas que vão ganhar mais e equipas que vão ganhar menos, e há orçamentos maiores, e isso pesa, como em tudo, mas a partir do momento que tu tens esta mentalidade, e só que eu acho que isto começa de muito cedo, por isso é que eu acho que
a formação tem um papel gigante, porque tu hoje em dia, eu estou a falar um bocadinho de fora, porque obviamente também não tenho essa ligação pessoal, é o que vejo de fora, como toda a gente vê que gostar de acompanhar a formação, mas tu tens que educar homens e pessoas, e não jogadores de futebol só. Sim. Porque eu acho... nota-se com os treinadores, quem é que está e quem é que não está, as atitudes das equipas, sejam de voleibol, de futebol, tu notas. Tudo, porque há ali uma envolvência muito grande. Eu às vezes vejo as pessoas que se zangam muito por causa do futebol e porque que discutem e depois vejo os jogadores, eles são amigos, é uma grande maioria. Sim, okay? A maioria sim. E para eles é aí que está, ou seja, fica dentro do campo. É por isso que eu, quando vejo um treinador, um jogador, um dirigente, seja o que for, com discursos que incitam ao ódio quase. Porque não é quase, é mesmo. É mesmo. Porque no futebol é mesmo o ódio, e se tu parares 2 minutos para pensar... Vês que aquilo não tem nexo nenhum. Não faz sentido, porque é um jogo. Antes de tudo, há obviamente... respeito. Certo. E obviamente... há milhões em jogo e o futebol, por envolver tantas pessoas, obviamente. Sim, também... as rivalidades vão existir sempre, mas sempre eu acho que a humildade e o respeito são valores que devem sempre sobressair nisso. Sim, e é isso, é uma competição, é um jogo. Sim. Não é? Não está acabou ali o jogo. Não vale tudo, nem está acima de tudo. Há coisas que estão acima disso. E às vezes, eu acho que não estamos ainda muito habituados a isso. E por isso é que nós, vitorianos, acho que muitas vezes somos mal interpretados nesse sentido de que nós somos só aguerridos. Só. Nós queremos ganhar. Como? Porque é que nós, como vitorianos, devemos de querer sonhar menos ou ganhar menos do que um Porto, um Benfica, um Sporting, o que seja. Mas não estamos ainda nesse ponto em Portugal. Ou seja, somos catalogados como arruaceiros, mas certo. Não, nós só somos apaixonados e queremos ganhar como os outros. Certo, e atenção, assim, há pessoas como em Guimarães, no Porto, em Lisboa, em qualquer sítio, mas essas pessoas não são o futebol. O futebol é muitas vezes catalogado, e às vezes vejo, porque eu não gosto do futebol, a mim faz-me imensa confusão, e isso nós também podemos ter esse trabalho ao nosso lado, na bancada, e que tu digas, eu não vou levar o meu filho ao futebol. Ou eu não vou, mas nós sentimos isso. Tu sentes, com certeza, que te sentes, se calhar, mais insegura em alguns estádios do que em outros. Sim. Isto é ou tu pensares, eu não vou jogar, eu não vou ver este jogo fora porque eu não posso levar o meu cascola ao peito, ou não posso levar a minha camisola, principalmente porque somos Guimarães e sabemos perfeitamente que quando chegamos a qualquer lugar parece um cenário de guerra. E tu ficas, mas porquê? E esse trabalho tem que ser feito também da bancada, porque muitas das atitudes, ou quando vês insultos absurdos, às vezes até à tua própria equipa, e tu pensas, espera aí, esta pessoa, se fosse na rua, nunca faria isto, a pessoa que está ali à frente, porque que legitimidade é que tu tens de insultar uma pessoa que tu podes questionar, podes criticar, obviamente, podes dizer, se calhar aqui devias fazer, não foi tão bom, ali não foi... Agora, insultos, mesmo ao próprio árbitro, o trabalho também está aí, começa na bancada e começa nos miúdos, que veem os pais ao lado, a fazer esse tipo de... Não é assim. Eu acho que e o futebol não é das isso. Vezes não é por mal, é mesmo a paixão a falar e depois as pessoas nem se lembram quem era o árbitro e nem sabem. Sim, de todo, Sofia, não é pessoal, até porque tu nem conheces. Porque nem conheces, exatamente. Não é pessoal, é uma emoção. Eu acho que é no momento o calor. É o calor da emoção, mas tu também podes treinar isso, tu também podes educar isso. Que também têm o futebol como um escape. Completamente. É, tipo, vou ali e vou descarregar as minhas frustrações todas e saio daqui e nunca mais dou um palavrão na vida durante até o próximo jogo. É verdade. Acho que também é muita gente, não estou a falar só no Vitória, estou a falar em todo lado de futebol, seja onde for. Sim, o futebol é um desporto de massas, obviamente. Sim. Tu como qualquer outra, o que seja, que é de massas, tu tens... É de massas, por isso tem muita gente, tem muita cabeça a pensar na mesma coisa. E nem toda a gente vai estar ali realmente pelo jogo ou realmente porque lhe interessa o desporto. Mas é importante que isso seja assim. Porque só assim é que nós vamos evoluir. Eu acho que como toda a gente que está aqui neste espetáculo, digamos, tem o seu peso. Obviamente, dirigentes, treinadores, jogadores, acho que têm mais porque têm uma exposição que muitas vezes influencia, não é? Sim. Obviamente, têm a responsabilidade tem milhares de pessoas a ouvi-los, mas as bancadas também. E começa muito por insultos de parte a parte que não fazem sentido. Honestamente, não percebo como é que no século XXI ainda temos isto é não sei o quê, isto é aquilo, é não sei o quê. Vamos perder esse tempo a apoiar o clube porque não interessa, o outro lado interessa. Obviamente que nós não é uma igreja, nós estamos ali e nós temos... o futebol é bonito por isso também, por expressar emoções, mas nós podemos expressar as nossas emoções sem
levar o mundo inteiro atrás e não é por, às vezes parece quase orgulho de reconhecer que a outra equipa foi melhor ou que foi ao jogo, porque eu tenho honestamente a sensação que a maioria das pessoas que vai ou que vê em casa ou que vai ao estádio, ou que seja, não vê o jogo, só vê a bola a entrar, só vê, percebes? Não não é fruto da mentalidade que há aqui em Portugal a nível de futebol, porque só interessa ganhar, não interessa como. Sim. A maioria nem tem o futebol a dar na televisão ou até vai ao estádio, mas nem percebe. Se lhe perguntares quem é que marca um gol, às vezes nem sabem. E é um consumo rápido. Em Portugal é uma máquina muito grande já, ou seja, é muito rápido tu consumires e é como tu disseste há pouco, é um escape muitas vezes. Sim. E é fácil tu ires para o estádio. Eu amo futebol e para mim é um escape também, apesar de completamente. Para mim é aqueles 90 minutos, eu não penso em mais É verdade, nada. é como se costuma dizer, é a coisa mais importante das coisas menos importantes, não é? Para nós mais ainda. Sim. E obviamente, mas acaba ali, não impede nós vivermos, aliás, nós temos obviamente em Guimarães uma forma um bocadinho diferente de viver, porque quase que interfere ali no nosso dia-a-dia, no nosso humor, sim. Em tudo aquilo que é a nossa... Mas tudo bem. Toda a gente sabe se a Vitória ganhou ou perdeu, ou empatou, não é? Depende e isso é bonito. Das pessoas à segunda-feira. E isso é bonito de ver, mas há aqui também ainda um grande trabalho, e eu acho que a Vitória tem um peso grande nisso, precisamente por isso, pela massa que arrasta. E se a Vitória conseguir... E acho que nós, honestamente, evoluímos muito, enquanto adeptos, muito. Porque tu hoje em dia vais ao estádio, e eu acho que há obviamente uma situação ou outra acontece, como em todo lado acontece, mas acho que a nível de comportamento, quer fora, quer dentro, tivemos uma evolução muito grande. E hoje em dia, eu acho que aquele mito de que em Guimarães, ai meu Deus, eu não posso levar os meus filhos, não acontece. Não. E há uma evolução grande e isso é importante. Disseste, em todo lado acontece, mas também achas que o problema é que quando acontece nos outros lados ninguém fala. Completamente, porque tu tens, lá está. Nós durante muito tempo fomos quase um alvo a bater. Sim. Não é? Porque nós somos aqui o contrassistema. aquele clube que faz barulho que não queremos que seja feito. Ou seja, muitos podem dizer... como é que se costuma dizer? Dizemos o que ninguém quer ouvir. Exatamente. Mas é basicamente isso. Tocamos ali no ponto, isso, na verdade, não é? É isso, que ninguém quer ouvir. E é difícil tu teres um clube que tem este contrassistema e depois, obviamente, que nós somos apaixonados e isso muitas vezes reflete-se ou é exprimido de uma forma menos positiva. Mas se parares bem para pensar nos últimos casos que quiseram fazer à nossa volta, não tem sustentação praticamente nenhuma. Nunca foram originais connosco. Foram só feitos por um estereótipo que está criado em relação a nós. Porque tu, se fores a fundo, eu não queria entrar muito nesse tema, porque eu acho que sabes que episódio é que eu estou a falar. Acho que foi o mais recente, que manchou muito. E esse episódio juro-te que eu custa-me falar desse dia. Foi ridículo. Porque foi profundamente injusto. Pois foi. E a verdade é que depois tu vês os castigos que saíram. E vês que o Vitória ficou completamente ilibado e isso não se falou. E depois tu tens... semanas a tentar sustentar uma tese que não ouves um único som, uma única demonstração que, obviamente que eu não estou a dizer que o que soube o Alice deve dizer, sim. mas não tem nada a ver com o teor que quiseram fazer. Claro. E eu digo-te isto, e todos os jogos eu ouço demonstrações muito piores. Sim. E eu vou-te dizer isto isto porque... os holofotes que estão à volta. Porque naquele jogo, Sofia, pela pessoa que foi, nada. Zero. Eu fiquei muito triste. Zero. Eu esse episódio, juro-te, custa-me até bastante. Hoje. A única coisa que chamei essa pessoa foi ingrata. Completamente. Porque efetivamente foi de uma ingratidão tremenda. E eu acho que o que me chocou é que eu tenho todos os jogos, como já te disse, todos os jogos eu ouço situações. Sim, todos. Que não há um jogo que tu não ouças uma coisa que fiques. E naquele jogo, é porque foi mesmo injusto, naquele jogo ninguém. E eu só me apercebi quando cheguei a casa, realmente, quando vi a dimensão, não é? A dimensão. E fiquei tipo, eu acho que não, eu nesse jogo, nessa altura eu tive mesmo que dizer coisas, porque foi muito chocante, e principalmente, daqueles que... sim, que quiseram... eu nem consegui dormir nessa noite. Completamente. E eu posso tudo e ver o que é que as pessoas estavam a dizer. E pessoas que não estiveram lá. Mas as pessoas nem sabiam quem era o Vitória antes disto. E depois tu, que lá estiveste e que ficas e depois questionas muita coisa, porque pensas assim, peraí, se fizeram isto com esta coisa relativamente insignificante,
que cenários é que podem criar que tu não estás lá para ver, que tu estás a consumir todos os dias, até que ponto é real. E eu a partir daí, já o fazia, mas agora questiono muito mais tudo aquilo que eu ouço, e não só em relação ao futebol, porque se tu fazes isto em relação ao futebol, que é uma coisa... Fazes em relação a muita coisa. Fazes em relação a tudo, e tens a narrativa que tu quiseres contar. Sim, e as pessoas comem porque não estavam lá. Sim, porque tens e vão aceitar. Certo. E porque nós é que somos os maus da FIFA. Claro, então se eles partem o próprio estádio, e eles são isto, eles são aquilo. Obviamente que ninguém vai acreditar que não aconteceu nada. Mas depois toca num assunto que é mesmo muito, muito, muito grave. Pois é, é uma acusação muito, muito, muito grave, porque tu acusaste um país, uma cidade inteira, um clube inteiro, um grupo inteiro, e tu ficas... Isto não pode ser! E caiu tudo por terra. Tudo. Não há provas de nada. Tudo. E depois chegas ao fim... E então, mas ninguém falou disso. disso. E não ouviste. Não houve um pedido de desculpa, não houve nada. Não ouviste ninguém a dizer assim, afinal... Ninguém. Mas quando foste tu, estavam lá todos. Certo. As provas... que supostamente existiam, não há um único insulto desse teor, um único. Em todas as imagens, mas podes ver todas as imagens. Essas pessoas todas que nem sabiam quem era o Vitória a escrever, não é? Certo. Nem vou pôr nomes, mas esses famosos todos que se lembraram que o futebol e que o Vitória existiam, a criticar a nossa cidade, as nossas pessoas, ninguém chegou ao fim, e já que essas pessoas são tão corretas, ninguém chegou lá e pediu desculpa. Certo. E isso é um ano ou dois depois que fosse. Mas isso é o espelho da sociedade. Porque esqueceu, é isso. Esqueceu porque não deu barulho, mas se fossem acusados, eles estavam lá outra vez para falar disso. Certo, e é também o espelho do consumo rápido. Sim, não se interessam em saber o que é que foi. E eu nesse dia, eu recebi tantas mensagens a insultar-me por ser do Vitória, que as pessoas não têm noção da gravidade. Não têm noção. Olha, E eu só pensei assim, eu nem respondia. Eu só ficava chocada é o melhor. E pensava assim... Meu Deus, quer dizer, estamos a acusar de uma coisa, mas esta pessoa está a ser 1000 vezes pior. Completamente. E eu posso dizer, eu não leio comentários, é muito raro. Eu tinha mensagens mesmo, pedidos de mensagem. Sim, eu já vou lá chegar. Porque sabiam que eu era do Vitória e pega lá, pega. Eu é muito raro ler comentários, não os que me fazem, obviamente, sim. Eu leio, mas é muito raro entrar em fóruns, entrar em discussões, não, acho que é perda de tempo e não energia. Faz sentido porque tu, enfim... Senão vamos morrer muito cedo. Certo, mas também não fecho, ou seja, tudo que eu escrevo é público, quem quiser ler, quem quiser não ler, quem quiser comentar, eu tenho o direito de não ler. E nesse dia, eu acho que foi a única vez que eu recebi, que eu me assustei de facto, porque eu deixo tudo, eu sabia que aquilo ia ter um impacto, não é? Mas ainda por cima estás a mexer com um clube com um peso grande aqui na nossa... E eu recebi mensagens que eu nunca tinha recebido de insultos, ameaças, coisas absurdas que eu fiquei... Não o fiz, mas que ponderei tornar aquilo... tornar o privado, desculpa, porque ele era público. E só para não... Deixei, obviamente, mas tu questionas. Espera, estas pessoas nem sequer... Tenho a certeza absoluta que metade nem sequer leu, mas viu só uma imagem e associou logo e pega. Certo? E depois, grande parte dos comentários eram de pessoas... Primeiro, nem o jogo se calhar tinham visto, porque a maioria não viu. Não podiam ter visto. A maioria não viu. Tu percebes, pelos comentários é impossível a pessoa ter visto. Claro. E depois, eu obviamente não entro em discussões em comentários, porque acho que é uma perda de tempo, mas há daqueles que dá vontade de responder e tu ficas, espera aí, mas... Estas narrativas são criadas constantemente e porque tu não tens um poder crítico de ir atrás para tentar perceber, ou até nem estiveste lá, deixas-te ir. Por exemplo, tu estavas a dizer há bocado de ser jornalista desportiva. Também não houve a oportunidade de ninguém se defender daqui. Não houve. Tu não tens o mesmo palco. Foram eles. E acabou. Não interessa o que é que aconteceu, o que é que deixou de acontecer. Exatamente. O que aconteceu, a verdade que eles passaram... que não era verdade nenhuma, foi a verdade que venceu. Tu não tens... Eu tive muita gente que eu conheço há muitos anos a dizerem que não acreditavam em mim. Sim. Coisas surreais. E eu porque eu só pensei, por que é que eu haveria de estar a mentir? Não foi nada comigo, foi com o Vitória, sim, e obviamente vai mexer comigo. Mas se fosse, eu dizia. Porque eu não tenho necessidade de mentir a uma pessoa que conheço há anos. Sim, e é quase a imparcialidade que acham que tu não tens, porque... Como és? E depois em Portugal isso é outra coisa, que é, tu não tens a possibilidade de ser imparcial. Não. Quer dizer, tu és um clube, principalmente se és do Vitória, tu não consegues ver mais nada, tu não consegues olhar para um jogo. Não consegues dizer que jogámos mal e perdemos bem, e eu digo isso tantas vezes. Certo,
Porquê? Eu digo muitas vezes, quem me dera nunca dizer. Exato. Mas digo, então se jogarmos mal, merecemos perder, é o que Certo. é. Quem me dera nunca isso. perder, ou até jogar sempre mal e ganhar sempre. Sim, Mas não vai acontecer. E a mentalidade está aí, porque é difícil no futebol, e não é só no futebol, mas Sim. pronto, tem muita coisa. Tu olhares com perspectiva e olhares que perderes este jogo não significa que vais perder um campeonato, faz parte. Sim. É um crescimento, se calhar teres... E depois isto também é entrar noutro campo, mas podemos ir lá depois, que é, mesmo o próprio crescimento do Vitória, é um bocadinho condicionado também por isso. Porque tu vês muito o curto prazo. E eu entendo até certo ponto, Sim. mas por outro lado acho que já evoluímos o Pensar suficiente um bocadinho mais à para frente. perceber que se calhar precisamos sofrer 2, 3, 4, que seja 5 anos, Sim. para depois andar para a frente. Nós sofremos um Ainda e não temos percebemos outro. muito aqui. Não. Que é sempre tudo. Não, é Sofia, sempre eu tudo. às vezes estou no estádio e ouço pessoas que, obviamente não falo, porque acho que cada um tem direito a expressar-se como quiser. Mas eu duvido que possam ser vitorianos, porque é impossível. Tu passas um jogo inteiro. Eu, sinceramente, às vezes não A percebo criticar, não é? que equipa é que aquelas É que está a pessoas apoiar. apoiam. Sim. Porque mesmo quando fazem bem, tu marcas um gol e pronto, agora vamos sofrer, daqui a pouco vamos sofrer. Mas Depois tipo, vamos perder. A e seguir já vamos sofrer. sei, Não, vamos este ganhar. jogo faz um jogo incrível contra o Sporting, faz uma coisa absurda no jogo a seguir, falhas um passe, não estou a falar do jogo inteiro. Sim, sim. O guarda-redes, teve ali um deslize, o guarda-redes, estou a dizer o guarda-redes já estou. Sim, Atenção, sim, não sim, estou a dizer sim, que ele sim. fez alguma coisa. Varela, não leves a mal, Varela. Não, está assim, incrível. Não é isso, mas é um lance e Já- tu tens já não um valemos nada. estádio, é isso, tens um estádio Acabou, inteiro. já não valemos nada. Sério? Já Eu não sei fizemos que grande jogo contra É ninguém, isso. acabou. Nós temos muito para olhar para nós, Sim. atenção, não estou a Também temos dizer muito que isso. melhorar, claro. Temos que sim. muito que melhorar, mas acho que num panorama geral, ainda devemos de lá chegar, mas é um bocadinho isso. Nós temos esta parte, não, temos muito para evoluir, certo? Mas também temos esta parte de, calma, também há aqui uma parte em que nós conseguimos olhar, e eu acho que é isso que falta mesmo também interno, para depois lá fora, se calhar, nos olharem com essa outra visão, que é, eu sei perfeitamente ver quando o meu clube ganhou ou não ganhou, e ganhou bem ou ganhou mal, ou consigo falar perfeito, ver um jogo de outra equipe e falar e perceber Se o ela que é que mereceu aconteceu ganhar, se ali. não mereceu, sim. Sim, Até e pode não, ter ganho e não ter merecido. sim, e que não são os piores do mundo porque ganharam, perderam aquele jogo, nem os melhores porque ganharam a seguir. São simplesmente jogadores de futebol, Sim, não é? o futebol é muito... Em Portugal eu acho que falta um bocadinho isso. Nós temos uma A visão. perspectiva maior, uma mentalidade diferente e uma perspectiva, porque nós olhamos muito para o momento. E quando lá chegarmos, se calhar aí conseguimos partir de uma igualdade que os grandes não estão habituados e se calhar mais virem atrás de nós, porque também falta um bocadinho isso, porque quem temos? Temos nós, os nossos rivais. É verdade. Sim, É verdade, cresceram de uma forma Ainda que... bem que cresceram, Certo. apesar de serem nossos rivais. Ainda bem, Percebes? porque nós precisamos disso. É isso. A Liga precisa disso. Exatamente. Não tem a ver. Obviamente que nós vamos querer sempre ganhar-lhes e eles vão querer sempre ganhar-nos Sim. a nós. Não é aí que está a acontecer, mas se calhar eles tiveram umas condições Sim. para crescer de uma forma diferente. Também tem uma realidade diferente. Obviamente isto não é outra discussão, mas se calhar outros que venham atrás. Sim. Mas nós temos que ter alguém que os puxe, não é deitar todos abaixo e ficar lá, porque é um bocadinho essa mentalidade que temos agora. Os três lá de cima e os outros vamos deitar o máximo abaixo. Sim. Que é para conseguirmos, sei lá, manter isto. Cláudia, como é que é a Cláudia enquanto mulher e adepta? Assim, para terminar a nossa Ora, conversa. sim, já foi rápido. Podia Sim, ficar aqui a noite toda a é conversar verdade, contigo. nós emocionámos-nos e depois passa assim. Olha, Mulheres! típico. Mas pelo menos a nossa conversa é interessante, Claro que não é? sim. Mas já estou a brincar. Claro que vai ser, claro que as pessoas vão adorar, não é? Certo. Não, olha, é um bocadinho isto de tudo que eu te disse até agora. Obviamente, eu acho que a emoção é muito importante em tudo, desde que não molde aquilo que é o resto, não é? Eu tento sempre, óbvio, eu acho que a emoção é que faz as coisas todas serem bonitas, para mim no futebol, não é? Estamos a falar de futebol, mas é um bocadinho Na isso. vida, a Mas emoção é importante. Tu dares, tu teres aquela... Porque há coisas que a razão não explica e acho que... E o Vitória é uma Como delas. vitoriano, se quiser já um exemplo, tens aqui, Claro. é o Vitória, é isso, a emoção não explica. Mas também, mas tentares ter um bocadinho de sustentar essa emoção com alguma perspectiva, com alguma... Eu acho que essa palavra, eu gosto desta palavra, perspectiva, porque tu consegues, porque às vezes no momento as coisas não estão a fazer muito sentido, mas depois se tu olhares todo um cenário, faz sentido. Então é um bocadinho assim que eu sou, tentar ser ponderada naquilo. Eu gosto de ter os dados todos na mesa. Para não E falar depois- à toa. Certo. E depois avaliar. Obviamente que a minha
nós somos humanos e a emoção vai também sempre tender um bocadinho aqui nas nossas... faz parte. É normal. Faz parte. Tu não gostas de toda a gente da mesma forma, tal como não tens a mesma opinião sobre muitos assuntos, também muito por essa ligação que tens. Mas é isso, eu gosto de ter essa visão geral das coisas e conseguir avaliar pela minha perspectiva, porque tu não podes ter uma opinião baseada só num recortezinho, que é o que nós temos hoje em dia. Tu vês aquele recorte daquela pessoa na internet ou daquele assunto, daquele... Sim, nada é tão linear quanto esse quadradinho. E é só um bocadinho, não é? Sim. E não é só aquilo. Às vezes tu vês um título e formas uma opinião por causa de um título. Ou veres uma... E é aquilo que falávamos há pouco. Essa narrativa é criada precisamente para tu... Para te moldar. Para o que interessa neste momento à Liga em Portugal. Sim, mas em tudo, não é? Em tudo, de uma forma geral, em tudo. E estamos a falar de futebol e no futebol mas é muito claro. Política, religião, tudo. Tudo. Os teus ideais, aquilo que é importante ler, estudar, informar-se, como tu disseste, ter tudo em cima da mesa para ter uma opinião fundamentada. E ouvir também aquilo que não nos agrada. Sim. Porque muitas vezes eu ouço muitas pessoas que dizem eu não vou ouvir aquela pessoa porque não concordo nada com aquilo. Pelo contrário, acho que devemos ouvir ainda mais. Porque como é que tu vais argumentar contra? Como é que tu vais perceber, primeiro, a outra perspectiva, e depois como é que tu vais ser contra algo que tu nem sequer conheces. É um bocadinho por aí. O futebol está um bocadinho também nisto tudo, mas é isso, tentar ter os dados todos na mesa. E depois... É quase como dizer, não gosto desta comida, mas nunca provei. Certo. E tu até podes chegar à conclusão que realmente não gostas. Efetivamente, sim. Mas tens de provar. E a tua ideia inicial até está ok. Sim. Mas tens que perceber que, primeiro, aceitar que o que é diferente de ti não é contra ti, que é outra das... Acho que é de outros trabalhos que é possível fazer. É uma luta grande também. Principalmente nós mulheres temos um bocado isso. Às vezes essas rivalidades e essas lutas contra, é quase porque tu ouves, dizem-te assim, eu não gosto muito disto, e tu ouves, ou melhor, eu não concordo muito com isto, e tu ouves, isto é errado. Não, eu só não gosto disto como tu gostas daquilo e está tudo bem, e nós podemos conviver com isso. E é um bocadinho isso que eu tento, tentar andar ali neste... Obviamente, tenho as minhas convicções e tenho aquilo que eu acredito e aquilo que eu defendo, e não vou deixar de o defender por causa disso, mas estou aberta a diálogo sempre, como acho que devíamos estar e tentar ter aqui uma perspectiva geral. E a mentalidade vem daí, acho eu, que é o que falta muito, indo outra vez à conversa que fomos tendo, é isso, é tentar não nos reduzirmos a recortes, àquilo que nos querem impingir, ir atrás e não formar opiniões só por... Com base nas outras. Um bocadinho. Nas opiniões dos outros. Sim, e na visão do outro, porque a tua, não é, por ser diferente, não é pior nem melhor. Sim. Podem conviver as duas, mas é preciso também fundamentá-la. Não é só porque eu ouvi o outro a dizer, e eu até acho que aquela pessoa tem alguma pinta, vou acreditar. Exato. Não é? Porque é isso, não é? Sim, porque aquela pessoa escreve textos muito assertivos, ela se calhar tem razão. Nem sempre, informem-se melhor. Pode ter, mas também pode não ter. Sim, isso em tudo. E se não esteve naquele sítio, provavelmente nem vai ter. É isso. E está tudo bem. Está tudo certo, está tudo certo, mas é importante não entrar aqui numa guerra, porque às vezes as discussões são guerras, não? É uma troca. Não, é uma troca. Ser adulto para conseguir perceber que é uma troca. Mas sim, é um bocadinho. As pessoas ainda demoram a assumir isso, porque eu se não concordar contigo, não é? Então, é isso. Eu acho que ainda estamos no ponto, Sofia, em que tem que ser pelo exemplo, educá-los pelo exemplo, é um bocadinho assim. Devemos chegar lá, mas porque não adianta tu discutir com uma pessoa que ainda não está nesse ponto. Sim. É tu tentares dar as ferramentas. Sim. Não dizeres, não deves dizer isso, ou isso não se diz, isso não se... Não é bem assim. É tu tentares, de certa forma, fazê-lo chegar lá sozinho. Porque essa pessoa só quando chegar lá sozinha é que vai perceber. E como é que tu fazes isso? Pelo exemplo, é não repetindo aquilo que tu achas que não faz muito sentido. É não ir ao estádio insultar. É tentar informar-se um bocadinho mais do que é que acontece. É um bocadinho por aí. Por isso... Acho que o resumo é esse. Obrigada, Cláudia. Gostei muito da nossa conversa. Foi um gosto. Ficava aqui a noite toda a falar contigo. É espetacular. E continua a escrever, por favor, porque eu gosto muito de partilhar. Porque tu escreves sempre. Tu escreves mas é o que vai na alma de toda a gente. Eu adoro quando dizem isso, porque a ideia é essa. É o que tu passas e passas muito bem. Obrigada. Chegou então ao fim o nosso episódio, o primeiro episódio do ano 2024. Agradecer outra vez à Spring Travel, a agência de viagens, que está localizada na Alameda San Damaso, e o número de telefone é o 934-755-453. Qualquer dúvida que tenham, não hesitem em contactá-los. Até à próxima!